Vamos para essa questão aqui agora. Qual a contraindicação absoluta à realização do teste ergométrico? E aí, antes de mais nada, né? Eles gostam muito de, em concursos, tanto prova de título quanto outros concursos, perguntarem isso. Contraindicações a métodos diagnósticos específicos. Geralmente, eles perguntam as contraindicações absolutas, né? Geralmente, eles não perguntam as relativas. E é bem importante a gente saber, né? Teste ergométrico é coisa do dia a dia. A gente tem que saber o que é contraindicação absoluta, o que não é. Então, vamos lembrar aqui as opções que a gente colocou. Angina instável de baixo risco, aneurisma de aorta, estenose aórtica. Vamos lembrar antes, né, quais são as contraindicações absolutas. Isso aqui é do livro da gente. Então, ó, primeiro, infarto recente nos últimos 2 dias ou angina instável de moderado a alto risco, né, na fase aguda ali, os primeiros 2, 3 dias. Esse paciente ele não tem indicação de CAT, ele tem indicação de cateterismo, né? É bem claro isso. Ah, Eduardo, quer dizer que infarto sempre vai ser contraindicação? Não, o paciente infartou vários dias atrás, está no local sem CAT, etc., evoluiu bem. Aí você pode começar a dar aquela acochambrada, né, no protocolo. Mas, via de regra, paciente que chega em fase aguda de infarto, etc., você vai para CAT. Não quer dizer que o paciente teve, por exemplo, um infarto 10 dias atrás e agora estabilizou completamente, ou ficou em tratamento clínico por algum motivo, ou angioplastou, e agora, 10, 15 dias depois, eu estou considerando fazer um teste ergométrico para prescrever a reabilitação dele. Aí a gente pode discutir. Mas nesse momento aqui, bem precoce, né, as primeiras 48 horas, ali pós-infarto, pós-angina instável de risco maior, não tem negócio. É mandar o paciente para cá e pronto. Pericardite, endocardite e miocardite agudas, né? Você não vai pedir, principalmente miocardite aguda, né? Endocardite, óbvio, né? Para que você vai pedir teste hormonal para o paciente? Não faz nem sentido, né? Mas miocardite é importante porque quando a gente está lá na aula de miocardite, a gente fala, o paciente com miocardite, pós-miocardite aguda, ele deve ficar 6 meses, na verdade, sem fazer atividade física, 6 meses. Por quê? Principalmente se ele tiver ali realce tardio, né? Se tiver ficado alguma zona de fibrose, ele tem aumento de risco de morte súbita durante a atividade física. Então, se durante 6 meses você não vai fazer, imagina no caso de miocardite aguda, não vai fazer, contraindicação absoluta. Dissecção de aorta também é. Aneurisma de aorta, a maioria das fontes não coloca como uma contraindicação absoluta, né? Então, tem uma das assertivas que a gente colocou ali, o aneurisma de aorta de 5.4, né? Isso aí provavelmente entraria como uma contraindicação relativa, na maioria das fontes. A maioria das fontes coloca só como dissecção de aorta, como absoluta. Estenose valvar grave sintomática, a gente já falou muito também isso lá na parte de valvopatia, que estenose aórtica importante sem sintomas. Inclusive, você faz, né, o teste ergométrico. Se não tiver outros fatores complicadores, você faz o teste ergométrico primeiro, para confirmar se de fato aquele paciente é assintomático. Muitas vezes não é, 20, 30% dos casos, não precisa decorar o número, mas uma parcela boa dos pacientes termina que mostra que tem sintoma na hora que vai para o teste de esteira. E também pode acontecer aquelas situações do paciente cair pressão sistólica, fazer TVNS durante o esforço físico, e isso é considerado como fator complicador. Então, estenose aórtica, estenose valvar grave sintomática é contraindicação absoluta. Assintomática, sem outros fatores complicadores, você pode considerar sim fazer tanto estenose aórtica quanto estenose mitral. TEP recente, distúrbios metabólicos graves, né? Ninguém vai pegar um paciente com cetoacidose diabética franca e botar na esteira, né? Enfim. Anemia grave, isso aqui ele não coloca nenhum ponto de corte muito claro, né? Enfim. E doença vascular periférica grave, aquele paciente que está com isquemia crítica, dor em repouso, ele não vai nem aguentar, né, fazer teste ergométrico. Então, quando a gente vai aqui para as respostas, né, a resposta é letra D de dado, miocardite aguda, mais uma vez. Paciente que fez miocardite, ele tem que ficar 6 meses sem fazer atividade física. Insuficiência cardíaca classe funcional 2, você pode pedir teste ergométrico? Pode inclusive fazer ergospiro, né? Nas aulas de insuficiência cardíaca a gente fala, estou em dúvida se o paciente tem indicação de transplante ou não. Está sintomático, né? Refratário ao tratamento clínico, né? Óbvio que se ele tiver ali um classe funcional 4, você não vai botar em teste ergométrico, nem ergospirométrico. Mas se ele está em classe funcional 2, tem sintomas, né, mas que não são tão limitantes, você pode botar na ergospiro, ver o VO2 máximo, todo aquele protocolo que a gente fala em transplante, né? Estenose aórtica importante, assintomática, como a gente falou, sim, pode fazer
né, para avaliar. Aneurisma de aorta abdominal de 5,4 centímetros ficaria ali com uma contraindicação relativa. E angina instável de baixo risco, né, síndromes coronarianas agudas de baixo risco, você pode, né, se o eletro for interpretável, né, troponina negativa, etc., senão seria infarto, você pode considerar também fazer testes não invasivos, incluindo o teste ergométrico. Mas, mais uma vez, fase aguda de infarto, fase aguda de angina instável de risco moderado ou alto, esse paciente vai direto para a CAT, não tem por que pedir teste ergométrico.